O sobrinho não acreditou na idosa tia-avó na igreja, mas ela fez o impossível. Ela ouviu a noiva do sobrinho neto planejar um golpe financeiro, mas ele não quis acreditar. Então ela fez o impossível. A casa de Dona Aurora, no coração do pequeno vilarejo de Vargem Grande, acordava cedo todos os dias, não por necessidade, mas por um doce e antigo hábito. Aos 70 e poucos anos, viúva de muitos outonos, ela era a memória viva daquela comunidade, o cheiro de bolo de fubá e café fresquinho que se espalhava pelas ruas estreitas, um refúgio de histórias e sabedoria. Seu sobrinho neto, André, a quem criou desde menino, era seu orgulho e a razão de seu sorriso matinal. Enquanto Dona Aurora preparava o de jejum com a mesma dedicação de sempre, André descia as escadas, apressado para o trabalho, o relógio no pulso. Beijava a testa da tia-avó e dizia: Vó, a senhora é a melhor, cuida de tudo como sempre. Entre eles, havia um respeito profundo, um amor construído em anos de partilha e confiança. A rotina funcionava, tranquila, até a chegada de Clara. Música subtil. De fundo, a noiva recente de André observava aquela dinâmica com uma atenção excessiva, um brilho nos olhos que Dona Aurora não conseguia decifrar. Sentava-se à mesa, analisava cada troca de palavras, e em determinados momentos, deixava escapar comentários como: Vocês se entendem muito bem, dá para ver que se conhecem há tempo demais. Dona Aurora respondia apenas com um sorriso contido, música subtil, de fundo, enquanto André desconversava, sem perceber o incômodo crescente que a tia-avó sentia. Naquele mesmo dia, aproveitando a ausência de André, e o momento em que Dona Aurora regava suas orquídeas no jardim, Clara chamou-a para conversar. Fechou a porta da sala, música subtil, de fundo, e foi direta. Eu preciso ser sincera. Não me sinto confortável com a senhora aqui, disse, sem rodeios. Dona Aurora se manteve de pé, com as mãos cruzadas à frente do corpo, e respondeu com um cuidado quase reverente. Música subtil, de fundo. Sempre respeitei esta casa, e nunca ultrapassei nenhum limite. Clara interrompeu com um sorriso frio. Não se trata disso. Agora haverá um casamento, uma nova fase. E a senhora conhece André há tempo demais para fazer parte disso, para influenciá-lo com suas ideias antigas. A idosa tentou se explicar, dizendo: Meu vínculo com ele sempre foi de carinho e zelo. Mas Clara cortou novamente. A decisão já foi tomada. Quero alguém que não traga lembranças do passado. Alguém que não o encha de desconfianças. Prepare suas coisas. Tem uma prima distante que pode te receber. Não houve discussão. Dona Aurora apenas assentiu, sentindo o rosto queimar de uma vergonha que não lhe pertencia. Antes de sair da sala, sua vizinha e amiga de longa data, Dona Emília, que fazia um doce de mamão na cozinha, percebeu o clima estranho. Música subtil, de fundo, e perguntou com a voz trêmula: Você vai embora? Dona Aurora apenas apertou a mão da amiga, sem responder. Horas depois, André chegou em casa, e ao ver Dona Emília, estranhou a ausência da tia-avó. Onde está a avó? Perguntou, largando a chave sobre a mesa. Clara respondeu com uma naturalidade calculada: Resolvi a situação. Achei melhor que ela fosse descansar na casa de sua prima. André franziu o senho e retrucou: Como assim, resolveu? Você não podia decidir isso sozinha. Clara respirou fundo e disse: Eu me sinto desconfortável com alguém que conhece você há tantos anos e que vive te enchendo a cabeça. Isso não combina com a família que vamos formar. André elevou um pouco o tom. Ela sempre foi correta, sempre me apoiou. Nunca houve motivo para desconfiança. Clara mudou a postura, aproximando-se dele. Música subtil, de fundo. Então você prefere manter uma senhora antiga a construir uma vida comigo? É a sua família ou a sua tia-avó que importa? Perguntou, deixando o silêncio pesar. Dona Emília tentou interferir, dizendo: André,
Sua tia-avó sempre cuidou de você, ela é a alma desta casa. Mas Clara respondeu antes, olhando para Dona Emília. A senhora precisa aprender que as coisas mudam. André passou a mão no rosto, visivelmente dividido. Isso poderia ter sido conversado. Disse. Ida zera. Música subtil. De fundo tentando manter a calma. Clara foi firme. Sem essa mudança, não existe casamento. Música subtil. De fundo. A frase ficou suspensa no ar. André olhou para Dona Emília, percebeu o olhar triste da vizinha, e ao mesmo tempo, música subtil, de fundo, sentiu a pressão da noiva. Não respondeu. O silêncio foi a resposta que Clara esperava. Música subtil, de fundo, a noite caiu sobre a casa com um peso diferente. Durante o jantar, ninguém falou muito. André ficou andando pela sala inquieto, música subtil, de fundo enquanto Clara agia como se tudo estivesse resolvido. Ao se recolher, ela ainda comentou, foi melhor assim. Você vai entender com o tempo. André não respondeu. Música subtil, de fundo, a casa antes equilibrada, agora parecia tomada por tensão. Clara, sozinha no quarto, sentia-se vitoriosa, certa de que havia dado o primeiro passo do plano que ninguém ainda conseguia enxergar. No outro dia, a casa acordou em silêncio. André desceu para o café sem pressa, mas com a sensação incômoda de que algo ainda estava fora do lugar. A ausência de Dona Aurora era evidente em cada detalhe. No café simples demais, no relógio que parecia atrasado, no vazio da cozinha. Clara ainda dormia. André aproveitou aquele intervalo para fazer algo que vinha remoendo desde a noite anterior. Sentou-se no escritório, abriu o computador e começou a procurar discretamente por uma nova casa para Dona Aurora, ou talvez um lugar para ela passar uma temporada, decidido a não envolver a noiva naquela escolha, mas sem querer criar um conflito ainda maior. Não posso deixar minha tia-avó à mercê de decisões tomadas por ciúme. De fundo murmurou para si mesmo enquanto analisava anúncios de casas de repouso e lares para idosos com atenção. Música subtil, de fundo, ao mesmo tempo, na casa da prima distante, em outro vilarejo, Dona Aurora sentia o coração apertado. Acordou cedo em um quarto pequeno, organizado apenas com o essencial, de fundo, e preparou um café simples. A saudade de sua casa e de André pesava. A dor de ter sido afastada, mesmo que temporariamente, era grande, mas ela não se abateria. Ainda assim, ela se mantinha firme em seus valores, acreditando que precisava proteger André, mesmo que de longe. Música subtil, de fundo. Eu só preciso de uma chance de mostrar a verdade. Disse em voz baixa enquanto vestia uma roupa simples, mas bem cuidada. No vilarejo de Vargem Grande, Dona Aurora tinha amigos. E esses amigos também tinham ouvidos e olhos. Dias depois, Dona Emília foi visitá-la, trazendo pão de queijo fresco e notícias. Contou que Clara estava reorganizando tudo na casa, e que André parecia cada vez mais envolvido em negócios estranhos, propostos pela noiva. Em uma dessas conversas, Dona Emília mencionou ter ouvido Clara falando ao telefone, irritada, sobre documentos e assinaturas urgentes, e um tal Armando, que estaria agitando a parte financeira. Dona Aurora sentiu um calafrio. Ela havia ouvido esse nome antes, de Clara, em uma das ligações secretas que por acaso ouviu no escritório antes de ser afastada. Armando, precisamos agilizar o casamento. Assim que assinar os papéis de união de bens, ele vai perder tudo num investimento falso. Ele não vai nem perceber, vai parecer azar. Sumiremos antes que o golpe seja descoberto. As palavras voltaram à sua mente, claras como cristal. Ela quer machucar André, disse Dona Aurora para Dona Emília, que segurava suas mãos. Nós ouvimos algo muito sério, respondeu com cuidado, tentando manter a calma, apesar do medo que crescia por dentro. Dona Emília apertou o braço da idosa com força e disse, a gente precisa fazer alguma coisa. Dona Aurora não respondeu de imediato.
Sabia que qualquer passo em falso poderia colocá-las em perigo. As duas trocaram um olhar silencioso, conscientes de que carregavam agora um segredo grave demais para ser ignorado, e que a partir daquele momento, nada seria simples ou seguro como antes. A partir daquele dia, a casa da prima distante passou a viver em estado de alerta constante. E Dona Aurora calculava cada palavra e cada movimento. Em vários momentos pensava em contar tudo a André novamente, mas o medo a paralisava. Ela se lembrava da forma como ele havia defendido Clara antes, da facilidade com que desacreditara qualquer dúvida, e temia que uma acusação tão grave pudesse virar contra ela e contra Dona Emília. Música subtil, de fundo, em silêncio, repetia para si mesma: se eu errar o momento, posso colocar a vida dele em risco. Dona Emília, por outro lado, parecia ter amadurecido. De repente, observava tudo com atenção e dizia em voz baixa: ela vai fazer alguma coisa. Eu sinto, insistindo que André precisava saber a verdade. Clara também havia mudado. Tornara-se mais contida, mais cuidadosa, música subtil, de fundo, evitando ligações longas dentro da casa, e mantendo o celular sempre distante quando André estava por perto. Passava boa parte do tempo fora, resolvendo detalhes do casamento, provando vestidos, ajustando horários, como se estivesse totalmente concentrada na cerimônia. Quando estava em casa, mantinha a máscara de noiva dedicada, sorrindo para André e dizendo frases ensaiadas como: logo vamos ser uma família de verdade. Música subtil, de fundo enquanto lançava olhares atentos para a casa, como quem verifica se ainda está no controle da situação. Na manhã do casamento, a pequena igreja do vilarejo despertou mais cedo do que o habitual. Música subtil, de fundo, Clara parecia inquieta, andando de um lado para o outro, dando ordens rápidas e mantendo André ocupado com tarefas triviais. Você pode conferir aqueles documentos no escritório agora, pediu em um momento. Pouco depois, acrescentou: acho melhor você não mexer com as ações ainda. Depois da cerimônia a gente vê isso com calma. André, envolvido nos preparativos, não estranhou. Música subtil. De fundo Dona Aurora, avisada por Dona Emília, sentia o coração disparar. Chegou à igreja antes de todos, com uma aparência frágil, mas um olhar determinado. No banco da frente, esperava. A decisão que ela vinha adiando se impôs naquele instante. Nós precisamos contar a André agora, disse a si mesma, segurando o pequeno gravador do falecido marido nas mãos. André estava no escritório da sacristia, revisando papéis quando Dona Aurora entrou. Música subtil, de fundo, ele percebeu a tensão no rosto dela. O que foi, vó? A senhora parece aflita, disse parafuseli música subtil, de fundo, sem levantar totalmente os olhos. Dona Aurora foi a primeira a falar. André, a Clara quer te roubar, te dar um golpe. André franziu o senho imediatamente. O que é isso, vó? De onde a senhora tirou isso? Dona Aurora respirou fundo e decidiu ir até o fim. Eu ouvi uma ligação. Ela falou em um investimento falso, em sumir com seu dinheiro depois de assinar os papéis de união de bens. O clima mudou instantaneamente. André se levantou visivelmente irritado. Isso é um absurdo, respondeu com firmeza. Dona Aurora tentou continuar. Ela música subtil. De fundo, mencionou o nome de Armando. Falou que precisava passar pelo casamento para fugir com o dinheiro. Música subtil. De fundo André balançou a cabeça, negando. A senhora está inventando isso. Desde quando minha tia-avó decide acusar minha noiva de algo tão grave? A senhora anda muito desconfiada. Dona Aurora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu não estou fazendo isso por mim, insistiu. Estou tentando proteger você. André elevou o tom. Chega. A senhora está passando dos limites. Primeiro cria tensão na minha casa. Agora quer destruir meu casamento. Ele se aproximou da porta e continuou. Eu não vou permitir que essas invenções estraguem tudo.
Dona Aurora sentiu as lágrimas nos olhos. Por favor, escuta a gente, pediu. Música subtil, de fundo. André se afastou e disse: Isso acaba agora. Em um gesto impulsivo, ele trancou a porta da sacristia e guardou a chave. Música subtil. De fundo. A senhora vai ficar aqui até eu voltar, afirmou. Dona Aurora tentou argumentar. Você não entende o perigo? Ele respondeu sem olhar para trás. Música subtil, de fundo. O perigo é a senhora continuar inventando histórias. Em seguida, foi para o altar. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Dona Aurora ficou parada por alguns segundos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele não música subtil, de fundo acreditou. Disse para si mesma, entre lágrimas, mas ela não podia parar. Pegou o telefone com as mãos trêmulas e discou para a polícia. Quando a ligação foi atendida, falou rápido com a voz embargada. Estamos na igreja de Vargem Grande. Há um plano para um golpe financeiro contra André. Por favor, mandem ajuda. Música subtil, de fundo. Do outro lado da linha, perguntas surgiam e Dona Aurora respondia como conseguia, de fundo, repetindo que não havia tempo. Ao desligar, olhou para a porta trancada, consciente de que tinha feito tudo o que estava ao alcance naquele momento. Do lado de fora, o som distante da música do casamento parecia anunciar que algo irreversível estava prestes a acontecer. Na igreja, o clima era de expectativa. Música subtil. De fundo, Clara ajustava o vestido, recebendo cumprimentos e sorrindo com naturalidade. Enquanto o padre começava a cerimônia, um carro parou em frente à igreja. Otávio desceu com pressa, visivelmente alterado. Ao ver os policiais, aproximou-se e disse em tom alto. Música subtil, de fundo. Ela está mentindo. Tudo o que minha tia-avó disse é verdade. Clara virou-se lentamente com o rosto endurecido. O que você está dizendo? Perguntou fingindo choque. André não desviou o olhar. Música subtil, de fundo. Eu testei os investimentos que você me apresentou, Clara. Falei com o banco. O tal Armando já havia retirado parte do dinheiro. Era um golpe para me levar à falência. A senhora quase conseguiu. Simulei ter acreditado para ter certeza de que você faria isso. Os policiais se entreolharam surpresos. André continuou falando rápido. Eu já suspeitava do comportamento dela. Música subtil, de fundo, controle excessivo, interesse nas minhas finanças, afastamento da minha tia-avó. Música subtil, de fundo, quando Dona Aurora me contou o que ouviu, eu soube que não podia agir de forma direta. Eu a tranquei na sacristia, porque sabia que se você percebesse que eu acreditei, ela estaria em perigo. Precisava que acreditasse na mentira para te pegar em flagrante. Um dos policiais perguntou. Música subtil, de fundo. Então você simulou estar alheio para expor o golpe? André assentiu. Sim, para ganhar tempo e expor tudo. O agente mais experiente olhou para Clara, agora visivelmente tensa. A senhora pretende explicar isso? Clara respirou fundo, abriu um sorriso contido e disse. Música subtil, de fundo, ele está tentando me incriminar. Olhem o estado emocional dele. O argumento quase funcionou. Alguns policiais hesitaram sem saber em quem confiar. Nesse momento, Clara deu alguns passos para trás, fingindo procurar algo na bolsa. Aproveitando a distração, afastou-se discretamente e saiu da igreja. Música subtil, de fundo, do lado de fora, entrou em um táxi e pediu ao motorista que seguisse em direção à casa de André. Enquanto isso, um policial que estava na viatura, um homem chamado Armando, teve o telefone tocando. O som ecoou alto demais no silêncio tenso. Um dos policiais olhou para o colega ao lado e estranhou. Seu telefone está tocando? Armando tentou disfarçar, recusando a chamada rapidamente. Não sei. Deve ser engano. O policial de patente mais alta franziu o senho. De fundo. Por que um policial recebe ligação agora e não atende? O clima dentro da viatura mudou. André,
que acompanhava tudo, sentiu o estômago revirar ao perceber a coincidência. Quem está ligando? Perguntou. Armando evitou responder. O superior insistiu. Me dê o telefone. Armando hesitou por um segundo, mas acabou entregando. Música subtil, de fundo. Na tela, o nome de Clara ainda aparecia. O silêncio foi imediato. O policial mais velho olhou para Armando e disse: Você quer explicar por que a noiva do golpista está ligando para você? Armando ficou pálido, incapaz cara a música subtil, de fundo de responder. André fechou os olhos por um instante, sentindo uma mistura de alívio e revolta. Então é você, disse em voz baixa. Música subtil, de fundo. Os policiais se entreolharam conscientes de que não se tratava mais apenas de uma denúncia estranha, mas de algo muito maior. A traição interna estava exposta e Clara, naquele momento, seguia direto para casa, acreditando que seu plano ainda poderia funcionar. A corrida até a mansão começou no instante em que Clara saiu do táxi e atravessou o portão com passos decididos. Antes mesmo de tocar a campainha, abriu o aplicativo das câmeras no celular e viu Dona Aurora e Dona Emília sentadas na sala, abraçadas, música subtil, de fundo aguardando. Um sorriso tenso surgiu em seu rosto. Então vocês ainda estão aí, murmurou, apertando o telefone com força. Sem hesitar, tocou a campainha música subtil, de fundo e gritou do lado de fora. Sou eu. Abram a porta. Vim ajudar. Não sei por que vocês foram trancadas aqui. Dona Aurora se aproximou da porta, olhou pelo visor e respondeu com firmeza: Nós não vamos abrir. A voz de Clara mudou imediatamente. Não façam isso. Eu só quero conversar. Música subtil, de fundo insistiu, já perdendo a paciência. Diante da recusa, Clara passou a chutar a porta. Música subtil, de fundo, e a arremessar objetos contra a fechadura. Vocês acham que podem me impedir? Gritou enquanto forçava a entrada. Música subtil, de fundo, o barulho ecoou pela casa até que a fechadura cedeu. Clara entrou como um furacão, ignorando completamente a presença das duas, indo direto aos cômodos onde sabia que André guardava documentos valiosos. Isso tudo já era meu, dizia em voz alta, recolhendo caixas e abrindo gavetas, como se estivesse sozinha. Música subtil, de fundo. Dona Aurora puxou Dona Emília para um canto da sala e sussurrou: Não faça barulho. Fique comigo. Minutos depois, uma viatura parou em frente à casa. Armando desceu sozinho, conforme havia sido orientado, segurando um pequeno gravador no bolso. Ao entrar, encontrou Clara cercada por objetos espalhados. Você demorou, disse ela irritada. Armando respondeu em tom controlado. Precisamos sair logo. A polícia está começando a desconfiar. Clara riu nervosa. Eles sempre desconfiam tarde demais. Armando acionou discretamente o gravador enquanto a incentivava a falar. Música subtil, de fundo. Você precisa me explicar exatamente o que deu errado. Clara, sem perceber, começou a despejar tudo. Eu planejei tudo. Os documentos, o timing, a fuga. Só não contava com aquela velha intrometida e com André, sendo tão desconfiado no final. Música subtil, de fundo. Ela continuou falando, detalhando cada passo, mencionando o plano dos investimentos falsos, o dinheiro prometido e a certeza de que André estaria financeiramente arruinado. Música subtil, de fundo. Agora vou terminar o que comentos. Nesse momento, o som de sirene se aproximou rapidamente. Clara parou, olhando em volta. O que música subtil, de fundo é isso? Armando respirou fundo e respondeu. Acabou. As viaturas cercaram a casa e os policiais entraram com rapidez. Clara tentou correr, mas foi contida. Você está presa, disse um dos agentes. Música subtil, de fundo. Armando também foi algemado. Ao perceber a situação, Clara gritou: Você me traiu. Armando abaixou a cabeça, entendendo naquele instante que havia sido apenas uma peça descartável.
Prometeram me ajudar, murmurou. Um dos policiais respondeu: a ajuda será mínima e você sabe disso. Música subtil, de fundo. Pouco depois, André chegou. Ao entrar na casa e ver Dona Aurora e Dona Emília saindo do canto, sentiu o peso de tudo desabar. Aproximou-se da tia-avó e a abraçou com força. Me desculpa por não ter acreditado, disse com a voz quebrada. Música subtil, de fundo. Dona Aurora respondeu entre lágrimas: eu só queria te proteger. André olhou para Dona Emília e completou: minha tia-avó salvou minha vida. Dona Emília. Dona Aurora respirou fundo, aliviada. Eu só fiz o que achei certo. Com Clara e Armando levados algemados, a casa ficou em silêncio pela primeira vez em dias. André reuniu Dona Aurora e Dona Emília na sala e falou com calma. Tudo o que aconteceu aqui, vai ser música subtil, de fundo, precisa ser reconstruído. Começando pela confiança, ele se voltou para Dona Aurora. Música subtil, de fundo. Se a senhora aceitar, quero que volte a ser o coração desta casa, com o respeito que sempre mereceu. Dona Aurora assentiu emocionada. Eu fico, meu filho, desde que seja por escolha, não por medo. Nos dias seguintes, a casa passou por uma transformação discreta. Alguns objetos foram retirados, outros reorganizados. André ajudou Dona Aurora a arrumar suas orquídeas e a colocar o antigo rádio de volta na cozinha. A senhora gostava desse rádio, disse, música subtil, de fundo ele, ligando-o. Dona Aurora sorriu com tristeza e respondeu: vamos deixá-lo aqui para nos lembrar dos bons tempos. Criaram pequenos rituais simples, como um momento silencioso à noite, e a leitura de histórias antigas. Música subtil, de fundo, para manter viva a memória e o carinho. Aos poucos, o lar voltou a respirar. Dona Aurora retomou a rotina com tranquilidade, agora ouvida e respeitada. André voltou a sorrir sem medo, mais presente, valorizando cada conselho da tia-avó. Clara e Armando enfrentavam as consequências de seus atos, agora expostos e presos. A casa, que quase se tornou cenário de um golpe, transformou-se em um lugar seguro novamente. No final, o que restou não foi o luxo ou a ganância, mas a certeza de que, apesar de tudo, aquela família havia sobrevivido e se fortaleceu, unida pela verdade e pela coragem de não se calar. Nossa história de Dona Aurora nos lembra que a verdadeira sabedoria mora na experiência, e a coragem, muitas vezes, nos corações mais puros. Para mais histórias que aquecem a alma e exaltam o valor da vida, deixe seu like e inscreva-se. Conte-nos em que momento do seu dia esta história te encontrou. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo relatos que merecem ser contados e a valorizar quem sempre nos ensinou. Muito obrigado por compartilhar essa jornada.